Já estamos no meio de novembro e com ele o 13º salário dos funcionários está chegando. Essa é aquela despesa que todo empresário sabe que existe, mas que muita gente só lembra quando já está em cima da data. Se você tem empresa e funcionário CLT, fica comigo porque eu vou te explicar como funciona essa obrigação, quanto realmente sai do caixa e como você pode se organizar para não passar aperto. Só a título de curiosidade, o 13º é obrigatório desde 1962 e deve ser pago em duas parcelas. A primeira pode ser paga a partir de fevereiro, mas o prazo final é 30 de novembro. E como esse dia cai num domingo em 2025, o certo é pagar até dia 28 de novembro. A segunda parcela, ela vence no dia 20 de dezembro. E como cai no sábado, você tem que pagar até o dia 19. A primeira parcela ela é simples, 50% do salário bruto, sem nenhum desconto. É metade limpa. A segunda parcela corresponde aos outros 50%, mas aí entra descontos de INSS e imposto de renda sobre o valor total do 13º. E não esquece do fundo de garantia. São 8% sobre o valor integral, divididos entre as duas parcelas. Vamos a um exemplo rápido. Um funcionário que ganha R$3.000 recebe um 13º total de R$3.000. Você paga R$1.500 da primeira parcela e na segunda parcela os outros R$1.500, já descontando o INSS e o IR. Supondo que seja R$330 de INSS e 60 de IR, o líquido da segunda parcela fica em R$1.110. Além disso, você ainda deposita os R$240 de fundo de garantia, R$120 de cada parcela. No final, o desembolso total sai por R$3.240 por funcionário. Agora imagine isso multiplicado pelo seu quadro de funcionários. 5 funcionários a R$3.000 são R$16.000 saindo do caixa no final do ano. 10 funcionários passam de R$32.000. Se você não se preparou, isso pesa e pesa muito no seu fluxo de caixa. E é justamente por isso que provisionamento existe. O certo é guardar todo mês 1/12 da sua folha. Se a sua folha é de R$30.000, você separa R$2.500 mensais, deixando tudo pronto para novembro. O problema é que quase ninguém faz, e até por causa do aperto financeiro que muitos empreendedores tem todos os meses. É difícil guardar esse dinheiro, a gente sabe disso, mas ele é muito importante e necessário. Outro ponto importante é o cálculo proporcional. O funcionário que trabalhou menos de um ano recebe proporcional aos meses em que trabalhou, pelo menos 15 dias. Entrou dia 20, não conta. Entrou no dia 10, conta. E quem recebe comissão entra na regra da média. Você calcula a média das comissões até outubro para a primeira parcela, ajusta com novembro na segunda parcela e, se houver dezembro, paga o restante até o 5º dia útil de janeiro. Demissão também gera dúvidas. Sem justa causa, paga proporcional no acerto. Com justa causa, perde esse direito. Mas a justa causa precisa ser extremamente fundamentada, senão você paga depois com juros e correção. E se você não pagar o 13º no prazo, aí dói. A empresa comete uma infração trabalhista e pode ser multada. A multa mínima é de R$170,26 por empregado e na reincidência o valor dobra. Parece pouco isoladamente, mas se você multiplicar por 20 funcionários, 2 parcelas atrasadas e reincidência, rapidamente passa de R$6.000 só de multa. Agora presta atenção, porque isso aqui é crucial. O problema não é só pagar, é garantir que todo o cálculo esteja certo. Sindicato correto, salário base correto, adicionais, médias, desconto, tudo precisa estar alinhado. E é exatamente aí que muita empresa erra e nem percebe. E é exatamente aqui que a Tactus entra. Só para você entender como que funciona. Quando um cliente novo entra para nossa base, se torna nosso cliente com funcionários, o nosso departamento pessoal faz uma auditoria completa logo na entrada. A gente vai revisar o sindicato, vai conferir os salários, analisar todos os proventos, checa o histórico da folha de pagamento, calcula o 13º, revise INSS, IR, fundo de garantia e aponta diferenças caso aconteça, inclusive aquelas que existem ajustes ou pagamentos retroativos para evitar multas e ações trabalhistas no futuro. E se você
você se interessou em se tornar nosso cliente, viu que pode estar tendo uma dor em relação a isso, a gente vai deixar o link na descrição para você falar diretamente com o nosso time que está preparado para isso. Então, para fechar, 13º é obrigatório em datas fixas, descontos específicos, regras para proporcionalidade, cálculo para comissionamento, impacto de demissão e multa por atraso. É muita coisa para controlar sozinho, especialmente se você não tem segurança sobre a sua folha de pagamento. E por fim, se esse conteúdo te ajudou a entender melhor como funciona o 13º do ponto de vista de quem paga a conta, compartilhe com outros empresários que precisam saber disso, porque informação certa é informação compartilhada.